Olá, meninos e meninas, professora Ana Flávia. Estamos aqui com as nossas videoaulas de filosofia, exatamente. E dando continuidade a um assunto que já estamos estudando, o nosso capítulo. Hoje vamos apresentar novas informações, novos pontos de reflexão sobre a questão do estoicismo. Mas calma, o que a gente vai como orientação antes de começar a nossa aula? Primeiro, relembrando a vocês que tem a atividade proposta para ser enviada no CLES, então não esqueçam, fiquem atentos a esse prazo de entrega, sigam todas as orientações que forem dadas nas nossas aulas, olhando a sua agenda, seguindo o direcionamento que tem nela e também no CLES. Fiquem atentos a essas informações, não deixe passar. E a partir de agora, dando continuidade à nossa questão do estoicismo, eu quero que vocês, tenham calma, liguem a mente para a nossa aula. Quando tivermos ponto de reflexão, você realmente reflita, pense de que forma você agiria diante de algumas situações, quais os argumentos que você iria colocar para as pessoas em um debate, qual o seu ponto de vista, sua análise sobre aquela situação. A nossa aula é reflexiva, então isso significa que você tem que compreender o que está sendo dito, você tem que ter uma opinião sobre aquilo que está sendo falado. E aí, estão preparados para a nossa aula de hoje? Sim? Posso começar? Então, uma boa aula a todos e vamos lá. O estoicismo é uma palavra-chave, ou seja, é um princípio, é uma derivação de acordo com a posição, com a opinião, com a reflexão, debate de quem? Dos filósofos. Então, nós temos aqui na tela a seguinte informação para vocês. Prestem atenção. Os acontecimentos relacionados com o estoicismo, o que são? Eles são pré-determinados pelo destino. Então, no que já vimos no decorrer das nossas aulas, o estoicismo ele está relacionado com algo do seu destino. Os nossos filósofos eles dizem que tudo é determinado, tem um acontecimento antes de algo que se pode acontecer. Como assim, professor? Os acontecimentos da sua vida, do seu destino, tudo que vem a acontecer hoje, ele tem uma consequência anterior, ou seja, ele é pré-determinado. E que diante dessas situações nós temos a famosa consequência, como costumamos dizer. Toda causa tem uma consequência, toda ação tem uma reação. Então, diante dessa colocação, você tem que entender que, de acordo com os filósofos do estoicismo, nós temos que ponto de reflexão para a nossa aula de hoje? Que tudo na nossa vida ele é pré-determinado, ou seja, tudo que acontece hoje, ele vem de uma ação, de algo que aconteceu anterior. Então, a reação de uma ação. Aqui do lado nós temos o seguinte, a nossa fortaleza interior, ou seja, o que tem aqui dentro da gente, no nosso coração, na nossa alma. É oriunda de nossa liberdade de escolha das nossas reações. Olha aí, uma coisa ligando a outra, uma ação ligando a outra. Então, quando ele diz que a gente tem liberdade de escolha com relação às nossas reações, aquilo que vem a acontecer com você, ele tem uma consequência. Vai depender da forma como você vai agir diante dela, vai depender da forma como você aborda aquele assunto, qual a sua maturidade, qual o seu ponto de análise e como agir. Você pode ter uma reação positiva ou você pode ter uma reação negativa. Aí vai depender de quê? Da sua liberdade de escolha, porque você é livre para essa reação. Ou seja, você vai reagir da maneira que melhor lhe convém, da maneira que você acha que estará certo. E continuando, a maioria das coisas não está sob nosso controle, ou seja, a ação e a opinião dos demais, a saúde, a riqueza e a reputação não depende da gente.
quando ele diz que não está sob nosso controle, que o que o outro venha pensar sobre uma situação depende de você? Não, é a opinião dele. O que os demais vão observar, vão tirar como conclusão, depende de você? Não. Independente, calma lá, independente de você estar certo ou errado, as pessoas que estiverem observando, elas vão tirar a sua própria conclusão, ou seja, elas vão ter um entendimento, vão ter uma opinião daquilo que elas estão vendo, daquilo que estão interpretando. Então, essa interpretação, ela pode ser igual ou ela pode ser diferente. Por quê? Cada pessoa tem, seu modo de pensar, seu modo de agir, questão de se comportar, observar o outro. Tem pessoas que passa tudo por ele despercebido, e ele nem percebe. Já tem pessoas que observam tudo que tem ao seu redor, então elas são bem observadoras. Tem sempre uma opinião diante de uma situação, exatamente porque observa tudo que está ao seu redor, observa o que acontece diretamente no mundo, tem uma opinião desenvolvida com base em estudos, com base em aquilo que ela observa, que ela vê. Já tem pessoas que não conseguem desenvolver uma opinião concreta e argumentar sobre ela, porque não observam muita coisa que está ao seu redor. Então, tudo está muito relacionado com o ponto de vista, o seu ponto de observação e o seu ponto de quê? De reflexão. Está sobre nosso controle aquilo que emana a nossa mente. Que isso quer dizer, professora? Que você só consegue controlar o que está aqui. Você não consegue controlar o que está na cabeça do outro. As nossas ações, as nossas opiniões, julgamentos, crenças, desejos e objetivos. Professor, o que é crença? O que são as crenças? São as nossas religiões, aquilo que a gente pratica diante de uma religião. Pode ser a católica, pode ser a evangélica, pode ser a protestante, pode ser a umbanda, pode ser a espírita. Vai da sua opinião e do seu entendimento. E que diante dessa situação, com relação a crenças religiosas, a gente tem que ter uma palavra em conjunto, ou seja, todos nós devemos, independente da nossa opinião, de acreditar ou não, a gente tem que ter uma palavra em consenso. Você sabe que palavra é essa? E aí? Para você que falou respeito, parabéns. Independente das pessoas terem religiões diferentes, opiniões diferentes, agir de forma diferente, ou seja, não agir conforme o que você pensa, conforme o que você quer, conforme o que você deseja, independente dessas situações, você tem que aprender a respeitar o outro, respeitar a sua opinião, respeitar o seu desejo, respeitar a sua religião e dessa forma procurar viver sempre em boa harmonia. Aqui embaixo nós temos o seguinte, segundo o filósofo Epiteto. Olha o que foi que ele falou. Algumas coisas estão sob nosso controle e outras não. O que isso significa? Que você pode controlar as suas ações, mas que você não pode controlar as ações do outro. Fica essa dica. E diante sempre dessa questão de reflexão, mais informações para vocês e analisarmos. A miséria e o sofrimento em nossas vidas, elas resultam do fato da nossa felicidade depender de coisas que estão, em última instância, fora do nosso controle. O que isso significa, professora? Que a nossa vida, ela gira em torno de ações e que essas ações, elas podem trazer, ou seja, ter a nossa reação, a famosa lei da ação e da reação que a gente já vem falando. Então, essas situações, elas podem trazer conflitos, desentendimentos, tristezas, preocupação. Então, nem sempre uma ação positiva, ela vai gerar sempre uma ação positiva. Depende muito da forma como você se coloca diante dessa ação, ou seja, da forma como você fala, da forma como você demonstra, da forma como você tenta dar o conselho para as pessoas, porque muitas vezes a gente tenta ser bom, tenta ser honesto, leal, amigo,
companheiro, solidário com o outro, ou seja, o famoso estender a mão, mas nem sempre quem está do outro lado, ele quer essa ajuda, ele quer se apoiar a você, ele quer receber o que você está oferecendo. E aí acaba lhe tratando mal, desprezando, muitas vezes sendo ignorante, sendo arrogante, sendo grosseiro, e aí acaba fazendo com que você pare para refletir. Poxa, fui ser solidário, fui tentar ajudar e levei, como a gente costuma dizer, a famosa patada da pessoa. Não pode. Estou ajudando, estou fazendo isso de coração e o outro não está aceitando. Calma. Quando a gente passa por essas situações, cabe a nós refletir. Tudo bem, estou querendo ajudar. O outro não está querendo receber a minha ajuda. É um direito dele? É um direito dele. Eu tenho que obrigar? Não. Ele só aceita se ele quiser. Então, se ele não aceitou, se ele desprezou, se ele rejeitou, você, da mesma forma que foi com boa ação, você se retira da situação com uma boa ação. Eu sei que muitas vezes a gente acaba, diante disso que acontece, ficando chateado, triste, magoado, mas espere um momento, espere a pessoa passar por aquilo, se acalmar, porque às vezes ela fala no momento de nervosismo, porque a cabeça não está pensando, ele não está refletindo sobre tudo que está acontecendo. Então, essas situações muitas vezes acabam acontecendo, como a gente costuma dizer, em momentos errados. Então, eu, vocês e todos que estão ao nosso redor, a gente tem que ter a consciência de muitas vezes tentar entender aquilo que o outro fez com a gente, que é a ação dele. E como você vai reagir diante disso? Você vai reagir fechando as portas para essa pessoa? Não. Você se afasta, espera o momento certo, mais uma vez, o momento oportuno, como a gente costuma dizer, e aí sim, você chega até a pessoa e diz: e aí, como é que você tá? Podemos conversar? Tá tudo bem? Conseguiu resolver a situação? Isso com calma. A pessoa vai o quê? Vai se acalmando, a pessoa vai aliviando o coração e diante daquela conversa que vocês vão ter, aí sim, você pode dizer: mas rapaz, mas mulher, fulano, o que aconteceu? Tentei lhe ajudar dias atrás e você não aceitou. Aí a pessoa mais tranquila, porque já refletiu um pouco sobre o que estava acontecendo. E nessa reflexão, essa pessoa pode muito bem ter percebido que recusou a sua ajuda, que lhe tratou mal, e aí pedir desculpa, reconhecer. Então, naquele momento, vocês podem o quê? Voltar a se entenderem e ser solidários um ao outro. E aqui Epiteto continua falando o seguinte, sempre o quadradinho verde é a frase de um filósofo. Vimos a anterior do Epiteto, agora nós temos a segunda frase de reflexão dele, que ele fala: o mestre de um homem é aquele que é capaz de conferir ou tirar o que aquele homem deseje ou evite. Quem deseja ser livre, que não deseje nada, nem evite nada que dependa dos outros. De outro modo, ele será necessariamente um escravo. O que isso quer dizer, meu povo? Que quando você decide agir de uma forma, que quando você tem pensamentos que muitas vezes outras pessoas não concordam, você é livre para agir, você é livre para ir. Mas você precisa levar o outro junto com você? Não, você não precisa, porque você está tomando a sua atitude. Você está indo diante de uma situação que, na sua visão, ela é certa. Então, tem esse ponto de reflexão e análise. Você deve agir por conta própria, opinião própria e reflexão, ou seja, pensamento. E aí, então, o que é que a gente faz diante de todas essas situações? Para nos libertarmos dessa escravidão, professora, eu sou um escravo. Não, não é isso. Quando se fala de escravidão, é você ficar preso com relação a um sentimento,
com relação a uma ação, ou seja, você guardar aquilo para você ficar o famoso, ó, que a gente costuma dizer, remoendo o que aconteceu, remoendo o que está sentindo. Então, essa escravidão que Epiteto se refere, você ficar preso nela, em um sentimento ou em uma ação. Então, nós temos aqui, ó, para nos libertarmos da escravidão, o autoimposta, devemos nos tornar indiferentes de todas as coisas que não estão sob nosso controle e tornar nossa felicidade dependente apenas daquilo que podemos controlar. Não entendi nada, professor, você pode explicar? Posso, calma. Epiteto, ele está dizendo que você não deve ficar preso a situações negativas. Você não deve ficar preso aos problemas. Pelo contrário, você tem que tentar se controlar, pensar, refletir, procurar soluções para sair desse problema, para sair dessa ação. Se alguém lhe magoou, chegue até a pessoa para tentar conversar. A pessoa não quis conversar com você, não quis lhe ouvir, e pelo contrário, em vez de lhe tratar mal, lhe destratou mais uma vez, ela lhe tratou mal mais uma vez, ela não lhe tratou bem, então você faz o quê? Vai para você esse ponto de reflexão. Tentei fazer minha parte, tentei conversar, o outro não quis ouvir, então eu vou refletir, vou tirar isso de dentro de mim, porque não depende mais de mim essa atitude, essa ação. Tentei conversar, tentei resolver, o outro não quis e vou viver a minha vida. Mas procurar viver a sua vida de maneira feliz, ou seja, sem ficar falando mal da pessoa para o outro, sem ficar soltando a famosa piadinha, sem ficar tentando convencer as pessoas que aquela pessoa agiu errado, falou coisa que não devia. Não, pelo contrário, o que você deve fazer é dizer que, mesmo você estando chateado, que você tem que tentar tirar isso de dentro de você, mas você dizer, mesmo estando chateada, a pessoa ela é boa, porque ela está passando por um momento difícil, mas depois logo isso vai passar e a gente vai conversar e tudo vai se resolver. Então, você tem que sempre procurar, ó, através da felicidade, fazer o bem, praticar o bem e dizer o bem. Ok, meu povo? Compreendido? Então, aqui embaixo nós temos o seguinte, ó. O desejo, por exemplo, está sob nosso controle. Assim, podemos nos disciplinar para fazer cessar o desejo pelas coisas que estão fora do nosso controle. Professor, você pode explicar esse ponto para mim? Posso sim. Deixa eu sair daqui, limpar. Quando ele fala da questão de controlar, quando ele fala desse ponto de reflexão e entendimento que você tem que ter o controle sobre os seus desejos, o que é que você tem que fazer? Você tem que refletir sempre. Essa é a nossa palavra-chave. O estoicismo ele está muito relacionado com o ponto de reflexão. Você procurar entender tudo o que está acontecendo ao seu redor. Eu posso desejar o que é do outro? Não. Mas eu posso ter o que o outro tem? Até pode. Mas como você vai adquirir aquilo? De que maneira você vai conseguir? Fazendo mal para a pessoa para conseguir o que ela tem? Ou tentar de uma maneira positiva, de uma maneira boa, conseguir aquilo. Vou dar um exemplo. Se o seu amigo, ele comprou um celular novo, era o celular que você tanto queria, você vai desejar que o celular do seu amigo quebre para que ele não tenha mais, já que você não tem? Não. Você tem algumas opções, no caso de vocês, alunos, né? O que vocês podem fazer? Pode chegar para o pai, pode chegar para a mãe, para o padrinho, para a madrinha, a tia, o tio, e dizer assim, ó, fulano, queria tanto trocar de celular, meu celular tá dando problema, meu celular tá travando, fica descarregando muito rápido. No caso, se for sua mãe e seu pai, que é bem mais fácil de conseguir com eles, não é isso? Mas no caso de ser a mãe e o pai, o que é que você pode fazer? Mostrar
a necessidade de ter um celular novo, principalmente agora, ó, nas nossas aulas, mas calma. Às vezes, os nossos pais, a questão financeira, ela não está, ó, muito legal, então a gente também tem que procurar o quê? Entender, compreender. Aí eles dizem assim, esse que você quer eu não posso lhe dar, é muito caro, a gente tem que dar prioridade a outras coisas, mas eu posso comprar outro. Olha aí, você não vai ter mais aquele que estava dando problema, mas você também não vai ter o que você estava desejando, mas vai conseguir um, não vai? Não vai ter um novo? Então, de uma certa forma, esse desejo não era realmente o que você queria, mas você conseguiu alcançar, ó, se você for analisar, conseguiu alcançar o seu desejo, porque o seu intuito era ter um novo. Certo que o novo você queria de um jeito, mas como não teve acesso, ou seja, condições de ser daquele jeito, você teve o novo, então o seu desejo ele foi concebido, vamos dizer assim. Então, o seu controle ele pode ser colocado em prática numa posição positiva, ou seja, você sempre mostrar a necessidade do que você está desejando e levando sempre para o lado bom, não para o lado ruim. O que é esse lado ruim? Desejar o que é do outro, querer tomar o que é do outro, querer aquilo do outro para você. Não é assim. Cada um de nós devemos ter aquilo que necessitamos, aquilo que precisamos. Certo que algumas pessoas conseguem mais rápidas, outras não. Por quê? Vai depender muito, ó, da nossa questão econômica. E aí é um ponto que você tem que sempre compreender, sempre refletir. E aí, diante do que vimos até agora no decorrer da nossa aula, observe aí, ó, que nós temos um esquema sobre a questão da escravidão de posse, sobre a questão desse processo. Então, vamos lá. Sempre nós temos em nossos esquemas que costumamos fazer a palavra-chave, ou seja, uma palavra inicial. Então, aqui nós temos, ó, necessidade de possuir coisas externas para ser feliz. O que é possuir coisas externas? É o que a rua, o que a sociedade lhe oferece. Não é aquilo que está dentro de você. São os objetos, são as questões de nossa sobrevivência, vamos dizer assim. Então, é o algo concreto. Por quê? O interno é o que você sente, é o que você demonstra, é o que você fala. O externo é o que você absorve, é o que você tem para esse processo. Então, desse ponto, dessa questão de necessidades externas para ser feliz, ó, a gente puxa para duas setas. A primeira seta, nós temos o seguinte: a coisa está faltando. Aí, o que é que a gente faz? Sentimento de miséria e ansiedade por possuir a coisa. Se está faltando algo, se na sua vida está faltando algo, principalmente relacionado a objetos, você fica triste, você começa a se lamentar, você questiona por que não tem dinheiro, você questiona por que ganha pouco, vai questionar por que está gastando dinheiro com coisas sem necessidade. Então, você vai procurar encontrar, ó, a famosa desculpa para aquilo que você quer, que na sua visão pode ser algo que vai lhe fazer feliz e que muitas vezes não é, porque a nossa felicidade ela tem que partir, ó, daqui de dentro e não de um objeto. A nossa segunda seta, a coisa está presente. Receio de perder a coisa possuída, o que não permite apreciá-la. Professora, que coisa é essa? A palavra coisa se refere a objeto, a algo, qualquer coisa que você deseje ter. Então, a nossa segunda seta diz, a coisa está presente. Então, você tem medo de perder aquilo que você possui. Se você comprou um carro, você tem medo de não conseguir pagar as parcelas. Se você comprou um celular, você tem medo de ser roubado, você tem medo de quebrar. Se você comprou uma televisão, você tem medo que ela queime. Então, medo de perder aqueles objetos, ou seja, aquelas coisas. Presta atenção. Continuando. E tudo isso acaba gerando o quê? Ó? Um desconforto, uma adversidade, onde a gente tem como ponto de análise, ó, um indivíduo que corporifique perfeitamente os princípios estoicos
é um sábio e poderia ser considerado mais como um Deus do que como um homem. Calma. Diante do que estudamos no decorrer das nossas aulas do estoicismo, da questão filosófica, principalmente com base no filósofo Epiteto, o que a gente tem como ponto de reflexão e de análise, de conclusão do que estamos vendo, que a diversidade, ou seja, as pessoas, elas agem de formas diferentes. Elas têm comportamentos diferentes, opiniões diferentes, posturas diferentes, mas que aquele que procura sempre praticar o bem, sempre ser verdadeiro, ser fiel, feliz, transparecer a sua felicidade para o outro, estender a mão, ser solidário, amigo, ou seja, aquele que sempre procura praticar o bem e estar sempre feliz, na visão do filósofo Epiteto, na questão do estoicismo, essa pessoa ela pode ser considerada como um sábio, pode ser comparado como um Deus, porque ele não demonstra rancor, ele não demonstra tristeza, ele não demonstra decepção, ou seja, ele está sempre feliz, ele está sempre positivo diante dos outros. Então, nós temos essa comparação. Quando você sempre é feliz, sempre estende a mão para o outro, é verdadeiro, não passa por nenhum conflito, o filósofo Epiteto, ele está mostrando o que para você? Que essa pessoa ela tem um grande poder de sabedoria e que ela pode ser comparada a Deus. Comparada, mas que ela não vai ser, porque Deus é único. Mas que nas ações ela está fazendo aquilo que, diante de uma ação perante a sociedade, ele está sendo puro, ele está sendo verdadeiro. Continuando. Se nos defrontarmos com um homem que nunca está assustado com o perigo, nunca é afetado pelo desejo, é feliz na adversidade, ou seja, nos problemas, calmo no meio à tormenta, que observa a humanidade de um ponto de vista superior, ou seja, sempre pensando melhor, e os deuses de seu próprio ponto, não é provável que nasça entre nós um sentimento de vulneração por tal homem. Professora, não entendi. Pode explicar? Posso sim. Essa parte aqui final está dizendo que quando uma pessoa está no meio do perigo, ela não sente medo. No desejo, ela não deseja do outro. No momento de tristeza, ela não sofre. Ou seja, pelo contrário, ela mostra felicidade. Procura sempre fazer o bem, procura sempre ser positiva, ou seja, ela não vive o problema, ela não vive o conflito, ela tenta transcender, ou seja, passar por aquela situação fazendo sempre o algo positivo, fazendo sempre o bem. Então, essa pessoa dentro da nossa sociedade, que é o que ele está perguntando, ela vai ser comparada com um homem ou com um Deus? E aí? Você, o que é que você acha? Vai ser comparada como um homem ou como Deus? Uma pessoa que sempre pratica o bem, sempre é solidária ao outro, não tem medo dos problemas, enfrenta os problemas de cabeça erguida, com um sorriso no rosto, não se lamenta, não fica reclamando. Essa pessoa está sempre positiva. Então, diante da nossa sociedade, ela vai ser diferente do homem que critica, que pratica o errado, que reclama, que ri em alguns momentos, mas que reclama em outros, ou seja, eles vão ser diferentes? Sim, mas lembrando mais uma vez, Deus ele é único. A gente pode dizer que aquela pessoa ela pode ser comparada, mas ela não vai ser Deus, ou seja, Deus não é substituído. Então, diante do que vimos na nossa aula de hoje, nesse ponto de reflexão que fica para vocês, as pessoas, elas devem sempre procurar praticar o bem ou o mal, serem boas ou serem ruins, estender a mão ou não estender. Fica esse ponto de reflexão para vocês. Para a gente encerrar, calma, não sai, não desliga da nossa aula. Teremos a atividade sim, só que não foi no decorrer da nossa aula. Tivemos a explicação. Então, fiquem atentos às orientações na sua agenda e lá no Class com relação à atividade.
Vamos ficando por aqui. Até o nosso próximo encontro. Até a nossa próxima aula. Ah, esquecendo. Olha as atividades para não entregar atrasado. E qualquer dúvida, ó, vai lá no Class. Eu estarei lá esperando vocês, tá bom? Então, até a nossa próxima aula e tchau!